Então, pessoal, o assunto de hoje é trigonometria, é uma sequência do assunto da aula passada. Então, nós vamos fazer alguns conceitos básicos trigonométricos. Então, nós vamos falar de arcos e ângulos, unidades para medir arcos de circunferência ou ângulos, e a relação entre as unidades para medir arcos. Bom, arco geométrico. O que é um arco geométrico? Arco geométrico é uma das partes da circunferência delimitada por dois pontos, incluindo esses pontos. Então, aqui eu tenho uma circunferência de centro em O, tá? Aqui eu tenho dois pontos da circunferência, o ponto A e o ponto B. E eu tenho essa linha sobre a circunferência destacada aqui, a linha que começa em A e vai até B, passando pela circunferência, que é o arco AB, tá certo? Quando o A e o B se coincidem, a gente diz que esse arco é nulo, tá? O arco e o ângulo central. Todo arco de circunferência tem um ângulo central que o subentende, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o arco AB. Eu tenho o AB. E eu tenho o ângulo central AOB. Tá? Aqui eu tenho o arco AB. O arco é o pedacinho da circunferência. E o ângulo AOB, que é o ângulo central. Apresentado aqui. Ó. Aqui na de baixo eu tenho o arco CD. O arco CD é esse arco aqui, ó. Passando pela circunferência, tá? E eu tenho o ângulo central COD. COD. Nota que o vértice do ângulo é o O, então ele está no meio aqui das letras, tá? Que indicam esse ângulo. Comprimento da circunferência, quando a gente estuda lá no ensino fundamental a circunferência, a origem do π, a gente vê que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, tá? Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência. O π, ele é um número. O π, ele é um número irracional. Por isso que a gente representa ele como uma letra. O π, ele não tem uma representação decimal finita, tá? Ele é aproximadamente 3,14 e por aí vai. Ele é uma dízima não periódica. Então, o comprimento dessa circunferência, dessa linha aqui toda, por exemplo, partindo do A, andando sobre a circunferência e voltando no A, esse comprimento é 2π vezes o raio. Lembrando que o raio da circunferência é a distância do centro até a circunferência. Por exemplo, a distância do O até o A, ou do O até o B. Tá? Saindo do centro, indo em direção à circunferência, esse segmento de reta é o raio. Tá? A medida de um arco é a medida do ângulo central que o submete. Então, a medida do arco, se eu quero medir o arco, eu quero medir esta abertura, tá? Não a distância indo de A até B percorrendo essa linha, mas sim medindo esta abertura. É exatamente igual ao ângulo alfa, independente aqui do tamanho do raio da circunferência. Então, por exemplo, esse arco aqui, ó, vou traçar um arco aqui, ele vai ser exatamente da mesma medida do L, porque os dois têm a mesma medida alfa, tá? Já o comprimento do arco, aí é a distância do A até o B, passando pelo L. Então, ó, medida do arco é a medida do ângulo central.
comprimento do arco aí já é a medida linear, tá? O comprimento do arco é a medida linear dele. É a medida linear, certo? A relação entre o comprimento L do arco e a medida alfa em graus de um arco pode ser resumida por essa expressão aqui, ó. L é igual a alfa dividido por 360 vezes 2πr. A gente pode dizer assim, ó, se o comprimento da circunferência ele corresponde a uma volta toda, 360 graus, então um determinado comprimento L, né, por exemplo, esse daqui, ó, ele corresponde a um certo ângulo alfa, tá? Nota que a volta toda seriam 360 graus. O comprimento da circunferência, apagando aqui, ele é, como nós vimos aqui em cima, 2π vezes o raio. Multiplicando em cruz, vai ficar L vezes 360, 360L, igual a alfa vezes 2πr. Alfa vezes 2πr. Passo 360 dividindo o alfa. Eu tenho a formulinha aqui do comprimento do arco, tá? Então essa é a forma do comprimento do arco, certo? Unidades para medir arco de circunferência ou ângulo. Então, nós temos duas medidas para medir o arco da circunferência ou ângulo. O grau e o radiano. Como que eu obtenho o grau? O grau você faz o seguinte, ó, você pega uma circunferência, divide essa circunferência em 360 partes iguais e cada uma dessas partes corresponde a 1 grau. Então aqui, ó, por exemplo, nessa primeira imagem aqui, eu tenho uma circunferência, ela foi dividida em 4 partes, tá? Se tudo tem 360 graus, dividindo 360 por 4, eu vou ter 90. Então, 1/4 da circunferência corresponde a 90 graus. Aqui eu tenho metade da circunferência. Então, se a circunferência toda foi dividida em 360 graus, a metade são 180 graus. Aqui embaixo, eu tenho a circunferência dividida em 4 partes, eu tomei 3, tá? Então, aqui, dividi ela em 4 partes, tá? Só para mostrar aqui. Aqui eu peguei 3. Então, eu tenho 3/4 da circunferência. Cada 1/4 é 90. 90, com mais 90, 180. Com mais 90, 270 graus. Tá? E a volta toda, 360 graus. Tá certo? Outra forma de você medir é o radiano. O que é o radiano? Um arco de 1 radiano é um arco cujo comprimento dele é igual ao raio da circunferência. Tá? Então isso aqui é um pouquinho mais complicado da gente entender, mas ó, a distância linear do O até o A é o raio da circunferência. Quando eu marco um ângulo aqui, eu marco um arco de A até B, cujo comprimento desse arco, ó, a distância linear do A até B é igual ao raio, então esse ângulo central aqui a gente define como um ângulo de 1 radiano.
de 1 radiano. Tá? Então, essa é a definição de radiano. É o arco cujo comprimento é igual ao do raio da circunferência. Tá certo? A relação entre essas duas unidades de medida. Ó. Qual é a relação entre graus e radianos? Vamos pensar assim. Ó. O comprimento todo da circunferência são 2π. Então, o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Tá? O arco todo aqui é 360 graus. A medida desse arco. O comprimento é o comprimento da circunferência. A medida é a da volta toda, 360. Tá? O que a gente pode fazer? Ó? A gente pode pensar o seguinte: se um arco alfa, se um radiano, né, corresponde a um arco que tem um comprimento igual ao do raio, quantos radianos, então, tem a circunferência que tem um comprimento de 2π radiano? Vamos chamar isso aqui de x, só para a gente poder pensar um pouquinho. Olha, se eu multiplicar isso aqui em cruz, vai ficar r vezes x igual a 1 vezes 2πr. Cancela esse r com esse r, o meu x vai ser 2π. Então, 2π radianos. Então, a volta toda tem 2π radianos. Então, 360 graus corresponde em radianos a 2π. Tá certo? Então, 90 graus corresponde a quanto? Bom, 90 graus é 1/4 da circunferência. Então, 90 graus vai corresponder a 1/4 de 2π radianos. Então, 2π, se eu dividir por 4, dá para simplificar. 2π, se eu dividir por 4, dá para simplificar por 2, né? Se eu simplificar por 2 aqui, vai ficar π, e se eu simplificar por 2 aqui, dá 2. Então, 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos. Ó. Então, aqui, π sobre 2 radianos. Então, 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos. E 180 graus? 180 graus é a metade da volta toda. Então, se a volta toda tem 2π radianos, a metade da volta tem somente 1π radiano. Então, 180 graus corresponde a 1π radiano. 180 graus corresponde em radianos a π. Certo? E 270 graus? 270 graus. Aqui, 270 graus. 270 graus é 90 mais 90 mais 90. 3 vezes o 90, tá? Como 90 é π sobre 2, então vai ser 3 vezes o π sobre 2. Então, 270 graus corresponde a 3 vezes o 90. 3 vezes π sobre 2 radianos. Então, essa é a relação entre grau e radiano. Em geral, quando a gente trabalha com funções trigonométricas, a gente usa o radiano, porque o radiano ele é um número real, tá? Ele é um número real, certo? Exemplo, ó. Considerando que um arco de 180 graus mede π radiano, podemos fazer a conversão das unidades usando uma regra de 3 simples, que é essa daqui, ó. Se 180 corresponde a π radianos, então um certo ângulo alfa em graus corresponde a x em radianos. Tá? Por exemplo, 90 graus. Vou fazer o primeiro exemplo aqui. Ó. 90 graus. Então, ó, se 180 corresponde
a π radianos, então 90 graus corresponde a x. Multiplicando em cruz aqui, ó, x vezes 180 vai dar 180x. 90 vezes π, 90 vezes π. Passo 180 dividindo. Então, x vai ser igual a 90 dividido por 180 vezes π. Simplificando por 90 graus, né, vai dar 1 aqui. 1 vezes π é π. E aqui embaixo, 2. Então, π sobre 2 radianos. Então, 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos. Tá? 30 graus. Como que eu faço para converter 30 graus em radiano? Posso usar essa regrinha. Ó. 180 graus corresponde a π radianos. 30 graus corresponde a x. Multiplicando em cruz, 180 graus vezes x é igual a 30 vezes π radianos. Passo 180 dividindo. X vai ser igual a 30π dividido por 180. Simplificando por 30, em cima sobra π, embaixo sobra 6. Tá? Bom, eu costumo fazer, depois que eu já pratiquei bastante, uma regra simples para resolver esses problemas. O que eu faço? Eu já vou direto, né? Eu já deixo essa continha aqui já pronta. Ó. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, vai ficar 180 vezes x, que é igual a alfa vezes π. Passo 180 dividindo, então x vai ser alfa vezes π, dividido por 180. Basta pegar o meu ângulo, multiplicar por π e dividir por 180. Por exemplo, no caso do 60, ó, no exemplo 3 aqui, 60. Então, eu vou multiplicar o π por 60 e dividir o resultado por 180. Se eu simplificar por 60, em cima dá π, 180 dividido por 60 dá 3. Então, π sobre 3 radianos. Tá? Então, você pode usar, sempre que você quiser, essa regra. Vê, o exemplo 4. Então, aqui deu π sobre... Fica apertado aqui, ó. Esse daqui deu π sobre 3 radianos. O 45 graus. Tá? O exemplo 4. Então, 45 em radianos, o que eu vou fazer? Vou colocar por π e vou dividir por 180. Tá? Então, ó, simplificando por 45, que em cima dá 1π radiano, embaixo vai dar 4. Certo? Então, 45 corresponde a π sobre 4 radianos. Eu poderia ter pensado assim também, ó. Outra maneira que eu poderia ter pensado. Se eu quisesse... Como 90 graus é π sobre 2, 45 é a metade. Então, a metade de π sobre 2 é π sobre 4. Tá? O 120, eu posso simplesmente pegar o 60 e multiplicar por 2. Ó. 2 vezes o 60. O 60 é π sobre 3. Então, o 120 é 2π sobre 3 radianos. Ah, mas eu quero fazer a regra de 3 para ver se dá a mesma coisa. Então, vamos lá. Ó. Então, vamos transformar aqui 120. O que eu tenho que fazer? Multiplicar por π e dividir por 180. Tá? Bom, eu tenho que simplificar 12 e 18. Os dois são múltiplos de 6. Tá certo? Então, dá para simplificar por 6. Dá para simplificar por 6. Simplificando por 6, ó, 12 dividido por 6 é 2. 18 dividido por 6 é 3. Então fica 2π sobre 3 radianos.
certo? Então, essa é a regra para a gente fazer a conversão de graus para radianos. Pode usar essa regra. 180 graus está para π radianos, assim como alfa em graus está para x em radianos. Então, aqui são as medidas em graus e aqui as medidas em radianos. Fazendo essa regra de 3, você consegue fazer essa conversão, certo? Exemplo 2. Escreva 150 graus em radianos. Então, como que eu vou fazer o exemplo 2? Eu vou fazer a primeira parte do exemplo 2. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar 150, multiplicar por π e dividir por 180. Tá? Bom, dá para simplificar agora aqui por 3. Então, 15 dividido por 3 é 5 e 18 dividido por 3 é 6. Então, 150 graus corresponde a 5π sobre 6 radianos. Certo? Exemplo 2 aqui. 330 graus em radianos. X é igual a 330 vezes π dividido por 180. Vou cancelar aqui. Aqui dá para simplificar por 3 também. Tá? 33 dividido por 3 dá 11. Então, 11π. E 18 dividido por 3 é 6. Então, 33 graus corresponde a 11π sobre 6 radianos. Agora, transformar em graus. Certo? Transformar em graus. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma regra de 3, ou eu posso simplesmente trocar o π por 180. Se eu fizer isso, também dá certo. Ó. Então, ó, quero transformar agora, eu quero alfa, né? Então, o que eu vou fazer? 3 vezes, no lugar do π, eu vou colocar 180. Tá? 180 dividido por 4, 180 dividido por 2 é 90, por 4 vai dar 45. Então, eu tenho 3 vezes o 45. 3 vezes o 45 é 135 graus. Isso aqui são 135 graus. No exemplo 4, 5π sobre 6, eu vou trocar o π por 180, ó. 180 graus. Tá? 180 dividido por 6 é 30. 5 vezes o 30, 150. Aqui, ó. 150 graus. Tá certo? 150 graus. Exemplo 3. Qual é a medida em radianos de um arco que tem 20 centímetros de comprimento, contido em uma circunferência de raio 8 centímetros? Tá? Bom, então o arco tem 20 centímetros, o comprimento do raio tem 8 centímetros. 3 parte 1 aqui. Então, eu tenho uma circunferência aqui. Tá? Ele falou o seguinte, ó, o arco tem 20 centímetros. Então, vamos marcar aqui um arco de 20 centímetros. Por exemplo, marca aqui o ponto B, marca aqui o ponto A, e essa distância aqui é de 20 centímetros, certo? O raio da circunferência é de 8 centímetros. Então, marca um ponto O aqui. O raio aqui, 8 centímetros, tá? Bom, vamos pensar assim, ó. Se o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, tá? Se o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio.
corresponde a um ângulo aí de 2π radianos. Então, um comprimento L qualquer, ele depende do seu ângulo alfa aqui. Tá certo? Ele depende do seu ângulo alfa. Então, se eu multiplicar isso aqui em cruz, eu vou ter a seguinte expressão. Ó, L vezes 2π é igual ao ângulo alfa vezes 2π vezes L. Lembrando que esse alfa aqui, ó, está em radianos, tá? Está em radianos. Eu posso cancelar esse 2π com esse 2π, então o comprimento L, ele é o ângulo alfa vezes o raio. Ele é o ângulo alfa vezes o raio. Se eu quero saber o ângulo alfa, como é o caso desse exercício aqui, ó, eu quero saber o ângulo alfa. Eu sei que o comprimento L é de 20 centímetros e eu sei que o raio é de 8 centímetros. Basta substituir nessa fórmula que eu obtive aqui. Ó. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer a solução do problema aqui. Então vai ficar assim, L é igual a alfa vezes R. O meu L é 20. O alfa é o que eu quero descobrir. E o meu raio aqui é 8. Passo 8 dividindo 20. Alfa vai ser 20 dividido por 8. Dá para simplificar por 4, né? Então, simplificando por 4, vai dar 5 meios radianos. Como eu tinha dito, o radiano ele é um número inteiro. Tá? Se você quiser saber quanto que isso vale em graus, você aplica, multiplica isso por π e divide por 180. Você, desculpa, multiplica isso por 180 e divide por π que você descobre. Não vai ser um número muito bonito. Mas é uma forma de você transformar ele em graus, tá? Exemplo 2. Qual é o comprimento de um arco correspondente a um ângulo central de 60 graus contido numa circunferência de raio 1 centímetro? Bom, agora, eu tenho um ângulo central aqui. Tem um ângulo central aqui que mede 60 graus. Tá? Ele está numa circunferência de raio 1 centímetro. O raio aqui, ó, 1 centímetro. Se eu marcar aqui os pontos A e B, aqui é o A, que é o ponto O e aqui é o ponto B, ele quer saber o comprimento desse arco aqui. Tá? Certo? Então, ó, o comprimento do arco, como nós vimos, é alfa vezes o raio. Só que o alfa tem que estar em radianos. Então, como que eu faço? Bom, 60 graus, como que eu faço para transformar ele em radianos? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por π e dividir por 180. Simplificando por 6, vai dar π sobre 3 radianos. Então, o comprimento L que eu quero vai ser o alfa em radianos, que é π sobre 3, vezes o raio, que é 1. Tá? Isso daqui vai dar π sobre 3 centímetros. Se você quer saber aproximadamente quanto que dá isso, usando na calculadora, se eu dividir π por 3, se eu dividir π por 3, isso aí vai dar aproximadamente 1,047. Isso aqui, ó, é aproximadamente 1,047 centímetros. Tá? É o comprimento desse arco aí. Certo? Circunferência unitária ou circunferência trigonométrica. A gente chama de circunferência unitária ou circunferência trigonométrica toda circunferência que tem uma orientação e cujo raio tem
mede uma unidade. Por exemplo, se você estiver trabalhando com 1 metro, então o raio mede 1 metro, 1 centímetro, enfim, uma unidade, tá? Ah, é consenso, né? É convenção a gente considerar o sentido positivo como o sentido anti-horário e o sentido negativo como sendo o sentido horário, tá? A circunferência unitária de centro O, nós vamos associar um sistema de coordenadas cartesianas, né, ortogonais, fixando o ponto A das coordenadas 1, 0. Então aqui vai ficar fixo o ponto A. Aqui é a origem. E a partir aqui do A nós vamos descrever a nossa circunferência de raio 1. Nota que o ponto B tem coordenadas 0, 1. O ponto A' tem coordenadas menos 1 e 0. E o ponto B' tem coordenadas 0 e menos 1. Tá? Então, essa é a circunferência trigonométrica. Nós vamos usar essa circunferência agora para a gente determinar aqui os ângulos nessa circunferência. Então, ó, toda vez que um ponto da circunferência, final de um arco em 1 e 0, é o mesmo para dois arcos diferentes, por exemplo, 0 e 2, esses arcos são chamados de arcos côngruos ou arcos congruentes. Por exemplo, ó, todo arco que começar em A e terminar em B, eles são chamados de arcos congruentes, tá? Isso eu posso considerar a volta no sentido anti-horário, eu posso considerar mais de uma volta e assim por diante. Por exemplo, ó, aqui eu tenho o ponto A, que é a origem do sentido da minha circunferência trigonométrica, e o ponto B está localizado exatamente sobre o arco que mede 60 graus, tá? Que é π sobre 3 em radianos, que é π sobre 3. Se eu der mais uma volta, ó, eu vou chegar de novo no ponto B. Ou seja, π sobre 3 mais uma volta, que é 2π. Então, esse arco é um arco congruente. Outra volta, ó, uma volta mais uma volta, ou seja, duas voltas, eu vou parar exatamente no mesmo ponto. Esse arco tem medida π sobre 3 mais duas vezes o 2π, já que eu estou dando duas voltas. Tá? Então, toda vez que um arco começar no A e terminar num ponto, todos os que terminarem naquele mesmo ponto são congruentes a ele. Os quadrantes. A gente vai dividir aqui a circunferência em 4 partes. E como a orientação dela é no sentido anti-horário, nós vamos enumerar os quadrantes, né? Ou seja, cada uma dessas 4 partes em aqui o primeiro quadrante, depois o segundo quadrante, depois o terceiro quadrante e, por último, o quarto quadrante. Notem vocês o seguinte, ó. O primeiro quadrante, ele vai de 0 até 90 graus. O segundo, de 90 a 180. O terceiro, de 180 a 270. E o quarto, de 270 a 360. Em radianos, como que fica? O primeiro quadrante vai de 0 a π sobre 2. Lembra, π sobre 2 é 90 graus. O segundo quadrante vai de 90 graus, né, de π sobre 2 a π. Lembra que o π é 180. O terceiro vai de π a 3π sobre 2. O quarto de 3π sobre 2 até 2π. Tá? Então, essa é a divisão da nossa circunferência trigonométrica em quadrantes. Vou fazer um exemplo aqui. Ó. Determine o menor arco não negativo congruente ao arco de 1320 graus, ou seja, a primeira determinação do arco de 1320. Como ele falou não negativo, é a primeira determinação positiva. Ele pede também descubra a que quadrante ele pertence. Então, isso aqui é o seguinte, ó. A partir do 360, você começa a dar a volta sobre a circunferência. Tá? Então, de 0 até 360, você está na primeira volta. Quando você passa de 360, por exemplo, 361, você volta para o ângulo de 1 grau. Tá? Então, eu tenho que saber quantas vezes o 360 está aqui dentro do 1320. Para fazer isso, basta dividir, né? O 1320 por 360. Ele cabe umas 3 vezes. Ó. 3 vezes 0 é 0. Para 0, 0.
3 vezes 6 é 18. 18 aqui para 22, 4. Com 2. 3 vezes 3 é 9. Com mais 2, 11. 11 para 13, 2. Então, ó, eu posso escrever 1320 graus como sendo. Lembra, quando tem, né? O dividendo, o divisor, o quociente e o resto. O dividendo é o quociente vezes o divisor mais o resto. Por que eu vou escrever o resto primeiro? 240 graus mais 3 vezes 360 graus. 3 vezes 360 graus são 3 voltas. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fui até o 240, depois eu dei 3 voltas, parando novamente no 240. Então, a gente escreve assim, ó, que 320 graus é congruente, são esses 3 risquinhos aqui, a 240 graus. Tá? Na nossa circunferência trigonométrica, o primeiro quadrante vai de 0 a 90, o segundo de 90 a 180, o terceiro de 180 a 270 e o quarto de 270 a 360 graus. Então, o 240 está em algum lugar aqui entre o 180 e o 270. Então, ele pertence ao terceiro quadrante. Resposta: 1320 graus congruente a 240 graus e está, ou pertence, né? Pertence ao terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Outro exemplo. Determine o quadrante do arco 37π sobre 3 radianos, além de representar a expressão geral dos arcos côngruos. Todos os arcos que são congruentes a ele. Então tá. Então vamos lá. Ó. Nota que passou de 2π. Tá? Então, por exemplo, um ângulo que tem 3π significa que eu andei até o π, depois eu dei mais uma volta, ou seja, mais 2π. Então eu tenho que saber quantas vezes o 2π cabe dentro do 37, tá? Bom, na verdade eu vou ter que dividir um número mais próximo do 37 por 3, e esse número tem que ser múltiplo das voltas. Só a gente pensar assim, ó. 2π significa uma volta. 4π significa duas voltas. E assim por diante. Tá? 10π significa 5 voltas. E assim por diante. Tá? Bom, o primeiro múltiplo do 3 próximo do 37 é o 36. Tá? O 36, se eu dividir ele por 3, vai dar 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3. Então ele vai dar 12. Então eu posso escrever assim, ó. 37 π sobre 3 como sendo π mais 36π sobre 3. Tá? Bom, eu posso escrever essa fração assim. π sobre 3 mais 36 dividido por 3 dá 12. Mais 12π. Mas o que significa esse 12π? Significa aqui que eu estou dando 6 voltas. Tá? Então eu parei no π sobre 3 e dei mais 6 voltas. Então, portanto, 37π sobre 3 ele é congruente a π sobre 3. Tá? Ele é congruente a π sobre 3. Certo?
Em que quadrante ele está, o π sobre 3? Bom, se a gente observar aqui o nosso ciclo trigonométrico, aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, e aqui 3π sobre 2, e aqui de novo no 2π. Nota que π sobre 3 é menor que π sobre 2, então ele vai estar por aqui, ó. Ah, π sobre 3. Nota, né, que o π sobre 3 ele é menor do que π sobre 2. Ele está entre 0 e π sobre 2. Ele está no primeiro quadrante. Resposta: 37π sobre 3 é congruente a π sobre 3. Pertence ao primeiro quadrante. Agora ele quer saber a expressão geral de todos os arcos que passam por aqui, tá? Então você vai fazer o seguinte, ó. A expressão geral você vai fazer assim, ó. Você vai escrever o ângulo, no caso aqui, π mais o número de voltas que você vai dar aqui. Se eu der uma volta, 1 vezes 2π. Se eu der 2 voltas, 2 vezes o 2π. Se eu der 3 voltas, 3 vezes o 2π. E assim por diante. Tá? Então, eu vou pegar um número k aqui, vezes o 2π. Tá certo? Aonde esse k, ele é um número inteiro. Ele é positivo se as voltas... Se eu tô aqui no π sobre 3, né? Se eu der uma volta no sentido anti-horário, o k é 1. 2 voltas, o k é 2. Se for no sentido anti-horário, aí o k é negativo, tá? Então, essa daqui é a expressão geral. Geralmente, a gente escreve assim, ó. Expressão geral. π sobre 3 mais 2kπ, onde o k pertence aos inteiros. É sempre assim, você vai pegar o ângulo onde você está, na primeira determinação positiva, mais 2 vezes o π vezes o k. Geralmente a gente coloca o k entre o 2 e o π para ficar mais... foi convencionado assim, tá? Onde o k é um número inteiro, certo? Considerando as voltas. Pessoal, obrigado pela atenção. Espero que eu tenha ajudado vocês e até a nossa próxima aula.